Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós revisaremos o conteúdo de multiplicação. Esse conteúdo foi visto e estudado por todo esse terceiro bimestre. Vamos lá! Vamos relembrar que multiplicação é uma dentre as 4 operações básicas da matemática. Conhecemos como a multiplicação a soma sucessiva de um número por ele mesmo. É quando a gente adiciona o mesmo número. Por exemplo, 2 vezes 6 é o 6 duas vezes, 6 mais 6. Então, é uma adição sucessiva. Para fazer a representação da multiplicação entre dois números, utilizamos o símbolo X. Esse aqui. Esse é o símbolo da multiplicação. Ou o símbolo de um pontinho, que não é tão usado. O resultado da multiplicação é conhecido como produto. E os números que serão multiplicados são chamados de fatores. Para encontrar o resultado da multiplicação, é necessário conhecer a tabuada e aprender a aplicar o algoritmo da operação. A multiplicação é uma operação que utilizamos para facilitar o cálculo da adição sucessiva de um número por ele mesmo. Por exemplo, eu tenho aqui, olha só, uma sucessão de 5. 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, que vai me dar um total de 35. A adição sucessiva de 5 por ele mesmo, 7 vezes, pode ser representada de uma forma mais simples, apenas assim. 5 vezes, observa o símbolo de vezes, que é o X, 5 vezes 7, que vai me dar o mesmo total de 35. Chamamos o símbolo X de vezes, ou seja, estamos calculando 5 vezes 7. O 5 repetido 7 vezes. A multiplicação serve para facilitar a notação de adições sucessivas de um número por ele mesmo, quando o número é igual. Vejam que aqui a conta fica bem mais extensa, aqui ela fica mais simplificada, de uma forma mais simples. Começando como um exemplo mais simples, vamos calcular 21 vezes 3. Primeiramente, montamos o algoritmo e colocamos o número com maior quantidade de dígitos, ou seja, o número com maior quantidade de casas, conforme a demonstração a seguir. Olha só, o 21 ele ficou em cima e o 3 ficou em baixo. Eu vou sempre multiplicar começando pelas unidades, ou seja, 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3. Depois, 3 vezes o 2. É como se eu tivesse 2 mais 2 mais 2, que vai ser o número 6. Nessa conta, 3 vezes o 21 está dando 63. Seria esse o resultado dessa operação. Falamos também sobre dobro e triplo. Você sabe quanto é o dobro e o triplo de um número? Descubra o que significa essas palavras. Olha que patinhos lindos para animar a aula de vocês. 2 patinhos é o dobro de um patinho. Muitas vezes ouvimos as pessoas falarem palavras como dobrar ou triplicar uma quantidade. Mas o que as palavras dobro e triplo significam? Para saber quanto é o dobro de um número, basta multiplicar esse número por 2. Eu estarei dobrando esse valor. E para saber quanto é o triplo, basta multiplicar esse número por 3. Eu estarei triplicando esse valor. Se eu tenho o número 4 e eu quero o dobro dele, então será 4 vezes 2. Como se fosse 4 mais 4. Eu vou ter 8. O dobro de 4 é 8. Se eu quero o triplo do mesmo 4, triplo é vezes 3. Então, 4 vezes 3 é 12. Seria o 4, 3 vezes. Dobro é 2 vezes. Olha só na ilustração. Eu tenho um pássaro. Se eu quero o dobro, então eu terei 2 pássaros. Porque dobro é 2 vezes. Triplo, da mesma forma, eu tenho uma maçã, mas eu quero triplo, então eu vou ter esse número 1 vezes 3, que vai me dar o total de 3 maçãs.
E aqui eu tenho a tabuada de multiplicação. Essa tabuada, ela é importante que seja aprendida. Vocês irão utilizá-la por muito tempo. Ela é necessária em todos os períodos da sua vida. Você pode utilizar a tabuada no seu saber no dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, porque é sempre importante você ficar atento em conversas e essa numeração e essa multiplicação irá surgir. Agora, com o seu professor de turma, exercite, faça algumas contas de multiplicação, treine e bons estudos.